10 de junho temos então o nosso feriado, mas a bolsa não parou. Aliás, hoje tivemos alguma volatilidade. hum, pelo que eu li no Discord, o Elder, creio que foi o Elder, creio que foi o Elder que mencionou que o motivo foi França, que parece que teve maus resultados nas eleições europeias ou algo assim, e levou à dissolução do Parlamento. Ahm, Talvez tenha sido isto, a realidade é que praticamente é tudo a abrir negativo. Mesmo assim, acabámos por ter alguma recuperação. PSI fechou praticamente 0,1% negativo. DAX recuperou, o CAC não recuperou, IBEX também recuperou, mas ficou pelos 0,4 negativos. Os Standard Poor's estão positivos, chegaram a estar negativos, mas continuam naquela fase do vai, não vai. E de resto, olhando para as cotadas, os destaques vão para a Altri, que subiu 2%, impulsionado ou não pela Navigator, que teve um upgrade, creio, e levou a este movimento explosivo. Por isso é que eu digo, né? Tivemos o flush, dava a entender que iríamos ver preços mais baixos, mas viria aí um bounce e não deu hipótese. Tudo o resto, basicamente, entre ligeiramente negativo, ligeiramente positivo e o BCP a cair 1%. Quanto aos Estados Unidos, as coisas estão verdes. Tirando para a AMD não está a cair 0,8. A AMD está aqui 3%. Espera aí. Teve um downgrade, creio, eu não tenho a certeza. Já foi fechar a gap dos 160, mantém-se naquela zona chata. Mas, como podemos ver, até as coisas oscilam muito, como tem oscilado na última semana, né? Negativo, positivo, nada de especial. Em termos de calendário, hoje não tínhamos nada de relevante. Amanhã vamos ter nada de relevante também. Quarta-feira, eu acho que toda a gente deve estar de olho. Inflação nos Estados Unidos às 13h30 e depois temos a FOMC. Portanto, quarta-feira, dia extremamente importante. Tirando isto, não há assim mais nada de relevante a apontar. Eu fui ver a Navigator de manhã, mas aqui ao PSI, eu tinha posto isto a 15 minutos, tenho aqui a 60 e puxar aqui assim para o lado e está aí perfeito. Portanto, o PSI, começámos com um gap down, veio imediatamente fechar a gap e depois teve a navegar a moving average. Isto significa o quê? Significa que perdemos o canal descendente, ok? E viemos para zonas de bounce, zonas de liquidez. É uma nota mental que toda a gente deve guardar. Sempre que existe uma problemática, qualquer política, ok? Vocês devem aproveitar essa oportunidade. E porquê? Porque o pre-market basicamente força a que já se abra baixo, não é como se a notícia viesse a meio do dia, né? Se a notícia viesse a meio do dia, vocês tinham que vender porque isto ia tudo cair. Mas como já estava precificado na abertura a dissolução do governo francês, as coisas depois acabaram por recuperar, a maior parte delas não, quer dizer, a dissolução do governo francês, eu creio que o maior problema deles é a extrema-direita, né? Acharem que a extrema-direita vai para o governo e que destrói tudo, e enfim, vocês olhem para a Itália as coisas têm estado bem. Portanto, é política, né? As pessoas são extremistas para abranger um nicho de público-alvo, mas depois, quando chega a hora, todos eles se adaptam ao mesmo. A diferença do PS e o PSD é a mesma coisa. Todos eles tentam abranger o seu público-alvo, mas no final acabam todos por fazer exatamente o mesmo, de uma forma ou de outra, ok? Na gênese. O caminho que tomam até chegar a esse resultado é que é diferente. Mas tivemos um bounce no PSI e BEX, é praticamente a mesma coisa, perdemos a zona de suporte e voltámos imediatamente para cima, olhando para a visão uma hora, ficamos naquela dúvida e agora conseguimos romper esta zona para voltar para aqui. Portanto,
portanto fiquem de olho aberto, é um martelo, martelos estão bullish, ok? O CAC, esse recuperou de sobremaneira, como é óbvio, depois acabou por aliviar, por isso é que eu tinha 15 minutos, mas esta forma, como é que eu ia dizer, o facto de ter subido e ter caído, depois recuperou, ainda retirou aqui este topo, foi por muito pouco, mas tirou, mas mesmo assim dispararam para baixo. Agora vamos ver como é que reage aqui à Moving Average. Estamos abaixo e essa parte é extremamente bearish, ok? Nunca se esqueçam, quando temos uma zona de liquidez, não é? Quando temos esta parte aqui toda, que é uma zona de liquidez, quando furamos para baixo, a expectativa é que vamos replicar o que está aqui em termos de movimento, ou seja, aquilo que se espera é que se sobe 5% ou 4,5%, vai cair 4,5%, né? Mais coisa, menos coisa, porque em termos de movimento é assim que se faz. Não se esqueça o facto de uma coisa subir 4%, para cair tem que ir um pouco mais. Ou seja, vir em direção a esta zona de liquidez. Para já hoje tivemos um bounce, agora vamos ver o que é que acontece amanhã. E depois o DAX também acabou por acompanhar, mas também tal qual como o IBEX recuperou. Ou seja, temos martelos nos índices que é bastante interessante. Standard & Poor's, começámos com gap down, mas nada de relevante. Também estamos a fazer aquela zona de liquidez que tendencialmente perde-se, mas eu acredito que amanhã vamos voltar a andar aqui assim nesta zona, entre os 5.340, mais coisa menos coisa, 5.330 e os 5.370. Vamos andar por aqui para quê? Para depois chegar então à quarta-feira com dados da inflação, que vai ser um dia extremamente volátil. Não se esqueçam disso, vai ser um dia extremamente volátil. As coisas podem começar a cair com os dados da inflação e depois veio o Powell e inverte o movimento. Podem estar em consonância, ou seja, subir ou cair devido aos dados. E eu acho que vai pelo menos lateralizar para preparar esses dois movimentos. Depois temos as QQQs, que basicamente está a fazer o mesmo. O Russell começou com gap down, veio aos 200 pontos, até ultrapassou, está a fazer um bounce. A bandeira mantém-se, mas não se esqueçam, o grande problema das bandeiras é que são bull flags. Isto é uma bull flag, não é isso que está em causa, mas notícias, não é, podem invalidar isto tudo. Portanto, para já, eu diria, ok, expectável. E depois temos o Dow Jones, que tem estado a lateralizar de certa forma acima desta zona de liquidez. De resto, VIX fez um gap up tremendo, né? Com as tais notícias de França, enfim, veio até peço desculpa, veio até à zona de liquidez e agora vamos ver 5% quando os índices até estão ligeiramente positivos. Algo não bate certo, mas a liquidez é mesmo isto. Dólar acabou por subir, petróleo a subir em reação potencialmente a essa instabilidade política, mas a chegar à zona de liquidez. E depois temos as obrigações que, apesar de tudo, ainda fizeram um gap up e estão aqui agora a martelar. A Bitcoin tem estado instável. A amplitude diária não é nada de relevante. Eu acho que só vai ser problemático quando tiver aqui estilo CAC, né? Não tem nada de problemático em termos de estrutura, mas tem estado a definhar para depois subir rapidamente, né? Sobe rapidamente e depois começa a definhar, depois volta outra vez, depois volta, e tem andado assim. Não tem sido um movimento fácil. Nós continuamos de certa forma a lateralizar, podemos estar a fazer o head and shoulders invertido. Eu não estou bearish, mas só vou estar extremamente bullish quando rompermos os 74 ou até mesmo os 73. Até lá este movimento pode dar para voltar aqui. Tão simples quanto isso. Semicondutores, apesar da AMD estar a cair, estão a subir. Está tudo a subir, não é? Mesmo as solares a fazer um grande bounce depois deste afundanço, e as financeiras que caíram, mas não. Eu não estou a ver assim grande relevância na queda. Honestamente, continuamos aqui e se eu acredito que o plano é basicamente lateralizar até quarta-feira,
para já isto está a fazer. Quanto às nossas cotadas, temos a EDP Renováveis que continua no sentido de queda, não mudou muito em termos de movimento. Ok, continuamos em queda, continuamos à procura. Eu vou tirar daqui. Isto é uma lateralização que temos andado a fazer, disso não há dúvidas. É só para ficarmos com um bocadinho mais de visualização, né? O ponto onde nós estamos. Perdemos o pivô, extremamente bearish, mas pelo menos conseguimos recuperá-lo. Agora, a forma como fechamos abaixo desta zona de liquidez não é assim muito bullish. Tirar aqui os padrões. Estamos em modo correção, vamos ver. Neste momento eu só não queria era perder esta zona. Portanto, vamos ver como é que reage amanhã. Acredito que tentará voltar aqui para cima. E isto porquê? Por causa do movimento da EDP, ok? É mais baseado nisso. E porquê é que eu acho que é baseado no movimento da EDP? Porque a EDP já fez aqui um bounce onde tinha que fazer e a EDP Renováveis não. Já agora a Solaria, a SLR, fazer o mesmo movimento da EDP Renováveis, mas a terminar em martelo e não em doji. Portanto, começando a romper a cabeça de martelo, olhamos lá mais para cima. Até isso acontecer, estamos entre as duas moving averages. Eu não estou bearish, honestamente, eu não estou bearish, senão já tinha fechado as minhas da Enphase, né? Mas sem dúvida que está-se a tornar aqui um setup difícil para a EDP Renováveis, apesar disto continuar a ser tipo uma bull flag. BCP, BCP perdeu estas caudas, não é bullish isto, honestamente. Viemos aqui à zona de liquidez, ainda tem aqui uma parte de um pivô. Acho que a parte mais importante vai ser aqui, mas a primeira informação que retiramos de hoje, que não deixa de ser uma doji, ou seja, indecisão, é que estamos abaixo da moving average a 3, ou seja, nós temos que voltar para cima. E temos que voltar para cima porquê? Porque aceitar ficar abaixo das moving averages leva-nos a quedas. E isto é algo que acontece sempre, ok? Sempre. Agora vejam o que aconteceu aqui. Nós tentámos voltar para cima, certo? Fechámos em linha com o moving average, ela depois voltou mais para baixo por causa destas quedas, ok? Mas fechámos em linha com a moving average e depois fizemos este flash até à moving average a 50. Isto está em aberto por termos fechado abaixo da moving average. Não quer dizer que vai ficar bearish de repente, não quer dizer que o movimento tenha terminado, mas já há alguns dias que, né, pelo menos desde o dia 22 de maio que andamos aqui e não saímos. Portanto, muito cuidado com estes movimentos, de resto mantenha ela para já, mantém-se bullish, não é? Digo mesmo que quando faz este movimento ela mantém-se bullish. Porquê? Porque não perdeu pivôs, não perdeu mínimos, e o facto de hoje termos de certa forma furado, notem que os bulls entraram em ação e compraram isso. Tem que se dar mérito, por assim dizer. Galp continua num canal descendente. Hoje o movimento não foi assim muito fácil de digerir. E porquê? Porque perdemos aqui na abertura com gap down. Este gap down perdeu este pivô e depois veio logo para cima e fechou em mínimos. Ou seja, ela continua muito errática, muito difícil. Estamos aqui numa lateralização. Esperar para ver. Neste momento é esperar para ver e assumir. Estamos num canal descendente, certo? Ela continua em modo de aliviar indicadores, mas a uma hora ela não está a dar assim grandes indicações positivas. Acima dos 19,32, muito provavelmente começamos então a navegar até aos 20. A nós é nada especial, continuamos aqui. Enquanto estivermos aqui, não há grande problema. CTTs, a mesma coisa. Jerónimo Martins, a mesma coisa. Uma sidebar hoje não fez nada de bearish hoje, mas também não alcançou nada de bullish. Sonai, esta está mais bearish que a Jerónimo Martins. E porque é que eu digo que ela está bearish? Vou tirar daqui o triângulo que já foi à vida, né? Ela pode estar a fazer um triângulo descendente, não quer dizer que seja aqui, isto vai se adaptando, né? Isto pode baixar para aqui. A questão é, ela fechou em mínimos, começa a dar indicações que é de fechar esta gap, portanto vamos esperar que ela chegue aqui e depois logo vemos. Neste momento eu
eu diria cautela, eu não diria, "Ai, as coisas vão inverter". Primeiro porque não há indicações nenhumas de que vamos inverter, ok? Eu só acredito que começamos a ter indicações que vamos inverter quando começamos a fazer aquela sequência de máximos mais elevados que os 0,927 e mínimos mais elevados que o mínimo, por exemplo, 2. Até lá, não acredito nada. Vamos começar aqui pela Navigator, que basicamente depois desta queda dividendo, não se esqueçam, mesmo assim acabou por cair enquanto a Altri creio que não caiu na sexta-feira, mas parece que teve um upgrade, e foi esse o upgrade que levou até lá acima. Ok, a expectativa agora é compressão entre os moving averages e depois tentar movimentar-se no sentido de subida. Porque é que isto está aqui, mas não está aqui? Perdemos aqui esta zona, por isso é que aquilo não está. E agora voltamos para aqui. E por isso é que eu digo: linhas de tendência, viemos até à linha de tendência e agora vamos ver o que acontece. Para já, eu diria assim: o movimento acabou por ser bullish. Ok, é um upgrade, não haja dúvidas. Estamos a comprimir entre as moving averages, o que por si só é um sinal bullish também. Mas a realidade é só uma. Neste momento, o setup é zona de suporte, estamos a fazer um bounce, viemos até à zona de liquidez. Portanto, vamos aguardar, vamos esperar para ver o que acontece. Para já, eu diria que ela está interessante, sem dúvida, mais interessante do que a Navigator. A Altri. E porquê que eu digo mais interessante? Porque aqui tínhamos claramente uma zona para romper, tínhamos moving average para fechar acima e hoje acabamos por fazer. E olhamos a uma hora e dizemos assim: esta compressão já vimos imensas vezes, não quer dizer que vai romper para cima, ok? Neste momento só acreditem que vai romper quando romper este valor dos 5.165, é um triple top, portanto, mas é um bom movimento e é aqui que começam os movimentos bullish. Portanto, atentos. Eu acho que poderá ou não influenciar a Navigator, mas esta tem melhor setup, ok? Pelo menos para já. E a Motengil continua fraquinha, hoje com um gap down, ainda desceu mais e depois voltou para cima, ou seja, é, e perdemos aqui este pivô. Claramente começa a querer dar a entender que viremos aqui a esta zona de liquidez, mas se este triângulo for validado, e não se esqueçam, ser validado significa o quê? É romper o triângulo. As coisas vão ficar interessantes. Mas para já não temos uma vela de indecisão, por assim dizer. Não é bem um martelo, okay? Tem cauda em cima, cauda em baixo, não é bem um martelo, mas começando a romper aqui, principalmente aqui os 3,77. Olhamos aqui para esta zona. Estados Unidos. Vamos começar aqui pela. A Nvidia fez o stock split e a reação inicial foi negativa, ok, mas depois vamos lá para cima. Ela continua bullish, não há muito mais a fazer. Ah, o mesmo acontece com a Meta, que fechou a Gap, certo? Gap está fechada, neste dia que fechou, lateralizou e continua a ir. Não fez um novo máximo hoje, e essa é a parte notável. Mas a AMD teve o downgrade, ela já veio fechar a gap, creio que o mínimo foi 160,14, o close aqui foi quase 160, faltou um bocadinho para fechar a gap. Portanto, cuidado que ela pode vir mesmo fechar aqui assim a gap. Cuidado, o downgrades são sempre bearish, ok? A reação é que pode ser, eu não quero saber aquilo que tu estás a pensar, mas o mercado hoje não quer fugir muito em termos de upside. Portanto, esta doji faz algum sentido? Existe aqui algum setup interessante? Honestamente não, a não ser que estamos num suporte. Por isso é que eu ainda não fechei, né, o lote que, ou os dois lotes que eu tenho semi-positivos, porque um deles está basicamente aqui assim. Eu não fechei porque ela está nesta zona de suporte, mas já preparei as coisas de modo a que se amanhã eu começar a ver aqui algum sinal bearish, eu acabo por fechar e depois tento entrar mais ou menos aqui de novo. Ou seja, seria uma entrada. Uma saída para voltar a fazer uma entrada e podia acontecer no mesmo dia. Mas para já não temos aqui assim um setup Sophie a lateralizar, nada de relevante. Honestamente, nada de relevante, que não é uma coisa má, nada de relevante. Temos um máximo mais elevado, temos uma sequência de mínimos mais elevados.
não está bearish, mas não tem estado a fazer grande movimento. O mesmo acontece aqui com a Affirm, que abriu com gap down, veio até à moving average, ou seja, não acrescenta nada, e a Upstart irem aspas, no sentido em que a Upstart até veio diretamente à zona de suporte, que ainda é pior. Portanto, fintechs, para já, nada especial. Quanto ao Scape, nada especial também, está na zona de liquidez. Acho que a Tesla diz tudo, né? Zona de liquidez, máximos mais baixos, hoje já fez um novo mínimo, mas a questão é, continuamos aqui presos, daqui não saímos, pelo menos para já. Eu creio que é esta semana ou para a semana que vai haver a votação para o pacote de salários do Elon Musk. Pouco importa, mesmo que ele não receba, no final ele pode dar uma de dizer, ok, se não me querem pagar aquilo que eu mereço, eu vou eleger um outro CEO e vou-me dedicar a outras empresas. E isso poderá levar ao mesmo que aconteceu quando o Steve Jobs, né, faleceu ou patinou, ou seja, pode levar a quedas. Para já, vamos ver o que é que vai acontecer. A Rivian está a tentar ficar bullish, sem dúvida. Eu digo tentar porque não temos tido movimentos fortes, ok? Mas tem estado a tentar, estamos acima da moving average, não tem um movimento limpinho, ok? Não tem. Vamos ver se começamos a romper estas moving averages e ir para cima. Para já, bullish crossover entre a moving average a 50 e a de 13. A Lucid não vai nem vem. A Lucid é que está pior. A Palantir hoje abriu com gap down. É alívio, né? É um alívio para já. Estamos a fazer um canal descendente entre as moving averages. Vamos ver o que é que isto prepara nos próximos dias, porque a C3AI continua, né? Ela continua bem. Nós não podemos dizer que a C3IA está mal. Ela não anda é fácil. E não anda fácil porquê? Porque subimos, nós estávamos à espera que, né, vai fazer o mesmo que aqui. Ela sobe, sobe novamente. Aqui foi por causa dos resultados. Mas a realidade é, nós subimos por causa dos resultados e nós não temos estado a cair. Podemos estar a fazer uma bear flag, não é? Isso está em causa. Eu só ficaria bullish quando começasse a romper, mas o principal é, quem quer fazer entradas tem que ser mais ou menos aqui assim na zona dos 29. Porque por causa desta lateralização, stops apertados ou não, tem a moving average muito próxima. Portanto, a direção dela para já é 2, 3. O 3 pode ou não ter terminado aqui, fazer um 4, depois fazer um 5, depois um ABC a descer e voltar a subir. Esperemos que sim. A Riot a lateralizar. A Riot é das que tem a pior performance, né, Mara? Mas está a fazer o mesmo que a Mara hoje. Enphase é um bounce, pelo menos para já, é um bounce bom. Já estivemos nesta situação várias vezes. Esta zona é horrível de passar, ok? É horrível, horrível, horrível. Isto não é para vos dizer que nós não vamos voltar aqui. Existe essa possibilidade, certo? Existe a possibilidade de voltar aos 100, não é bem aqui, é aos 100. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de ir aos 115, existe a possibilidade que o movimento está feito. E vamos voltar para aqui para cima para romper isto. Quarta-feira, logo veremos. Palo Alto, idem aspas, o movimento tem sido chato, já está a começar a recuperar, né? Rompeu a zona que tinha que romper, certo? Fechamos acima, estamos a dar continuidade. Eu espero que pelo menos até amanhã venha para aqui. Agora, ela não vai subir 3% só porque sim. Portanto, vamos ver como é que ela termina hoje para ver se já dá uma ajudinha. A Roku um pouco importa, Neo, já tínhamos falado, né? Está na zona de suporte, para já está ali. Xpeng, zona de suporte, para já está ali. Square continua desinteressante. Uma que vocês, foi o Fernando, né, que mencionou, também está na zona de suporte, hoje em Sidebar. Isto significa o quê? Significa que provavelmente amanhã, se começarmos a vir para aqui, começa a haver a oportunidade de pelo menos vir até aos 31,90 e depois em direção aqui aos 33. Existe essa possibilidade, mas para haver essa possibilidade temos que passar a moving average. E para já a expectativa é rejeita a moving average, volta um bocadinho abaixo e depois volta para cima. Mas essa é a expectativa. Depois tivemos a CrowdStrike que entrou então hoje
no Standard and Poor's 500, as gap up foi e agora tem estado a aliviar. A Supermicrocomputer continua aqui presa, ou seja, há muitas, né, que tudo bem, ela está a subir 2 ponto qualquer coisa por cento. Nós olhamos e dizemos assim: o que é que se interessa? Ela está aqui, vai haver movimento em breve, muito provavelmente, e quando ela subir, ela vai subir 15%, ou quando ela descer, vai descer 15%. Portanto, atentos a estas, para quem gosta de volatilidade. O mesmo acontece com a Coinbase, que veio diretamente à zona de suporte, e a Wood que colosso, não é? E só de pensar que eu tinha aqui 20,50, só de pensar nisso, dá a volta ao estômago, mas 3 soldadinhos, vamos ver se é para ir para cima ou se é para vir para baixo. Para já estamos a fazer um máximo mais baixo, mas um movimento sem dúvida que é bastante bom. Estou a tentar ver, a First Solar também tinha caído, não tanto, contra a Enphase também está a voltar, bull flag sem dúvida. A Amazon, tudo bem, bela de pausa, está a romper para cima. Vamos ficar bearish? Não, não é? A uma hora está bearish? Não. A um dia está bearish? Não. Esta correção B pode estar a desenvolver-se? Pode. E quando é que ela se vai desenvolver mesmo? Abaixo daqui. Até lá ela mantém-se bullish. E para já está bullish. Shopify, em aspas, já está a navegar a parte superior da Bollinger Band. Ou seja, eu devia ter entrado, não entrei. Mas devia, porque eu tinha visto este setup e sem dúvida que é um setup interessante. Vamos ver se aguenta. De resto, quer dizer, em termos de setup, Southwest já fechou a gap da queda. São as. Eu não sei se hoje houve aqui alguma notícia ou não. Provavelmente houve. Algum fundo fez um posicionamento de 1,9 bilhões, que corresponde quase a 10% dela. Basicamente é para terem um assento. Mas enfim, a questão é, estamos na resistência, o movimento está feito. As aéreas têm estado estranhas, ok? Vocês olham para a United Airlines, que subiu isto tudo e tem feito estes zigue-zagues, né? E há muitas que estão assim neste zigue-zague e que andam a trabalhar para ver se rompe isto e depois fica, né, completamente disforme. Mas a realidade é bullish. American Airlines tinha baixado o guidance depois da apresentação dos resultados, muito tempo depois, baixou o guidance e foi fortemente penalizada, mas está aqui na zona de suporte, ou seja, é como se fosse a United Airlines sem a queda, mas estaria a lateralizar. Eu olho para a CCL que está bullish e vejo, ok, mantenho, ela está bullish, tem estado a lateralizar acima da zona de liquidez, que é bullish. É bullish, temos de ser honestos. Olhamos para as petrolíferas, Exxon, nada especial, está a começar a romper esta zona, mas vai apanhar aqui a moving average, por isso existe $1 em cima da mesa, existe, mas é apenas isso, estamos abaixo da zona de liquidez. Petrobras, e nem aspas, isto para já é um bounce, mas sem dúvida que se pode desenvolver numa subida até aqui, pelo menos, pode. Chinesas, nada especial, perdeu aqui a zona pivô, voltou para cima, ok, mas a uma hora continuamos aqui. Baba está com um setup mais interessante. E porquê é que eu digo que está com um setup mais interessante? Porque está aqui presa entre as moving averages e não estar abaixo delas, mas a realidade é que o movimento é exatamente o mesmo. Vocês olham para a GD, olham para esta e dizem, a única diferença é que esta caiu. Ok, esta caiu, podia estar aqui. Mas bastante quietinhas depois da correção. Vamos ver o que é que ela faz nos próximos dias. Ou isto é um ABC ou isto está feito. Mas quer dizer, eu não vejo aqui sim grandes setups. A GME que continua louca. Pre-market fica a subir. Vou meter aqui no Extended. Pre-market fica a subir quanto? Ora bem, o fecho foi aqui, ela chegou a estar a subir 16 e depois, gente, esqueçam isto. Neste momento, vocês podem ficar muito felizes se entrarem, não é? E dizer, ei, ela vai chegar acima. Esperem por esta zona e entrem com fé, mas entrem com pouco. Porquê? Porque o fecho da GAP está em cima da mesa. E para já ela está fraquinha, muito fraquinha mesmo.
aquele hype todo já está a desaparecer aos poucos, principalmente porque o grande lote de options que o Ronan Kitty tinha, ele já fechou, né? Porque já terminou. Mas isto é o que eu estou a dizer. Nós procuramos setups e os setups estão mastigados. Vocês olham aqui para a Disney e dizem assim: Ei, a Disney, quando começar a romper a Moving Average, vai fazer movimento. E eu digo-vos: mas a Disney já rompeu uma vez e não fez movimento. Mas esta compressão pode tornar as coisas interessantes. Pode, pelo menos até aos 107 ela iria. Mas se ela perde esta zona, pelo menos até aos 96 ela também vai. E por isso é que eu digo, não há assim uma orientação clara de que, olha, aqui é um setup fantástico. Não, vamos ver aquelas que vocês indicaram, que eu pelo menos tinha aqui algumas. Estas foram as que esta falaram ontem, Qualis, e a tal zona, né, rompeu, vem até à zona de liquidez, como está aqui, este volume é só destas velas aqui, vem até à zona de liquidez, quase que chegava lá, e depois flash, e vem até aqui abaixo, parece a AMD. Um, Esta está a fazer pausa, já vimos. A Mara também já vimos. Midway Apartment. É uma coisa interessante. Estas sobem, depois recebem o dividendo, caem e depois continuam a subir. Por isso é que temos estes zigue-zagues. Ela está a ficar interessante, sem dúvida. Vamos ver se este movimento pega ou não, porque estamos a fazer um triângulo. Isto significa o quê? Podemos ficar para baixo. Mas para já, esta é daquelas que eu olho e pergunto-me o que é que isto significa, né? Porque eu nunca investi num REIT ou uma coisa assim, que é os fundos de imobiliários que basicamente recebem rendas e depois dão dividendo. Um, Meet Kevin tem algo parecido. Mas a questão é, está interessante. Não há assim um movimento fantástico de subida. Se ela começar a romper esta zona, muito provavelmente. E notem, quantas vezes é que nós cruzámos a moving average a 200, disparámos para baixo e depois voltámos logo a seguir a insistir, né? O efeito da ervilha. Tentámos uma vez, falhámos, tentámos outra vez, falhámos, depois voltámos e agora estamos a tentar outra vez. E a terceira normalmente é de vez. Ela rompeu a moving average, bullish crossover, bearish crossover e dias depois fez bullish crossover outra vez. Aqui rompeu, não conseguiu, mas a moving average não passou. Aqui rompeu moving average também, mas nunca mais voltou. Um, Começam a ser sinais bullish, ok? A Lemonade também está aqui, né, na lateralização ainda. Não, sinceramente, é daquelas que também está ligado ao setor imobiliário, né? Está aqui nesta lateralização desde novembro. É uma boa zona para compra, principalmente em termos de risco-recompensa, não é só isso. E depois temos esta aqui, a Symbiotic, que Symbiotic perdeu esta zona hoje. Está a começar a ficar feinha. Está a começar a ficar feinha. Eu não gosto quando elas perdem estas zonas. A realidade é esta: se nós formos à Disney, não quer dizer que vai fazer o mesmo, atenção. Porque a Disney tinha exatamente também aqui assim uma zona que nós não queríamos perder. E ela perdeu. A realidade foi essa. Ela perdeu. Ela perdeu a zona, basicamente. Aqui assim, deixem-me tirar isto. Aqui. É desde. É desde o início do ano. Ok, então vamos deixar. A questão é: é que a linha cor-de-rosa está a tapar uma verde. Eu apago e vocês veem a verde. Não é? Mas a questão é: tínhamos aqui uma zona que não queríamos perder. Perdemos este suporte, fizemos um flash, voltámos para baixo. Depois andámos a tentar voltar para cima, não, nem sequer chegou aqui à zona de liquidez, voltou mais para baixo. Depois andou aqui assim, basicamente 2 ou 3 meses, até que lá se lembrou de romper. E esta é a parte que eu acho que pode acontecer, é esta. Ok? Perdemos aqui uma zona, tentámos voltar para cima, amanhã rejeita aqui e depois começa a vir para baixo. É aquilo que eu acredito que poderá acontecer, é o mais provável. O suporte seguinte estará aqui mais ou menos aqui assim baixo, por isso eu não me recordo quem é que indicou esta, não sei se fez entrada ou não. Para já eu teria muito, muito cuidado. O BQT continua a lateralizar na especial. Total Energies petrolífera é uma lateralização. Hoje subiu, mas no final fechou
break-even, como diz o outro. E depois temos a Nu, que foi, eu já nem me recordo quem é que foi que indicou esta, mas quedas, dava indicações de preços mais baixos, hoje também acabou por cair. ahm, Mesmo movimento quase que da AMD, não sei se a AMD já perdeu este mínimo, creio que não, mas é a mesma coisa. Para já estamos abaixo da zona de liquidez. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Né? Acho que os próximos dias vão ser extremamente importantes. O vídeo, estranhamente, só tem 30 minutos. Ok, fiz uma análise rápida de vários tickets, o que é fantástico. Pelo que, se puderem, deixem o like, partilhem e não se esqueçam, amanhã não há vídeo. Depois, não há vídeo. Eu só volto dia 20 e não sei, não garanto que faça vídeo no dia 20. No Discord, ok? Não se esqueçam, link na descrição. No Discord nós vamos trocando ideias, certo? Nós vamos trocando ideias. O Helder já a demonstrar que isto é o pulp, o papel, não é? Veio até à linha de tendência. Agora, a parte interessante é isso. Amanhã começa a romper a linha de tendência. Temos o ponto, o primeiro target. Depois temos os 540, que é este máximo. E isto poderá ser favorável para as papeleiras, apesar de ter tido o upgrade. Também começa a haver aqui assim um setup. Aqui é por causa da Nvidia, né, que ela fez o stock split. Apesar que eu acho que a Beatriz, eu creio que foi a Beatriz que indicou no, mas eu acho que a Beatriz, aquilo está a perguntar, aquela. Ela tinha 4 ações a 100, 3 ações a 130 e ela queria vender as 130 e deixar a 100. Existem muito poucas plataformas que permitem manipular ou escolher qual o lote a vender. A maior parte delas é o first in, first out, ou seja, o primeiro lote que vocês compraram vai ser o primeiro lote a ser vendido. É uma sacanagem. Ok, é uma sacanagem. Porquê? Porque imaginemos que ela tinha nem precisamos falar do exemplo dela, podemos falar do meu da AMD, né? Hoje está negativo, fazer o quê, né? Shares lotes. Isto é aquilo que eu tenho, certo? Comprei 16 de Abril 162, depois comprei a 14 de Maio 153 e comprei a 7 de Junho, ou seja, a semana passada 168. Eu hoje queria vender, claramente, qual lote? Eu queria vender o lote que tenha 162. Já estou a perder dinheiro nele e devia vender. Mas eu não queria fechar isto negativo, então vamos dizer assim, como eu não quero fechar negativo, pode-se ter interesse fechar este lote só. E selecionava este lote, fazia os meus 5% e agora tinha 2 lotes negativos, certo? Com um preço médio de 170, 165 e trabalhava com isto. Como é o first in, first out, se eu só vender 25, eu vou vender este lote. Eu vou ficar com este aqui que é desnecessário, porque se eu estou a vender é porque eu estou com receio. Se eu estou com receio, eu vendo primeiro este. Faço um ganho e depois elimino este ganho quando fizer um prejuízo aqui. É um facto, mas imaginem que ela não volta para baixo, não é? E depois isto acaba por enganar, porque isto, mais isto, estes dois, não é? Vocês veem, um está a 4%, o outro está a ganhar 5%, isto basicamente está a break-even. E engana. Enquanto se eu ficasse com isto e isto, basicamente estaria a perder os 4%, contas redondas era isso que ia acontecer. Portanto, eu entendo, eu já pensei em aderir a uma plataforma que faz isso, eu creio que é o Banco Carregosa. Carregosa. Creio que foi o Ricardo na altura que me indicou estes permitem, eles têm uma app, a app dá para simular, ok? Eu cheguei a instalá-la. O problema são as comissões. Eu não sei se baixaram, mas são as comissões. Isto para abrir dados deve ser online, não deve ter problemas. Todos os serviços para abrir poupança e investimento. Não sei qual delas é que é. Honestamente não sei o que é que é.
Mas eu tenho que ver, um destes dias eu tenho que ver. Principalmente a questão do pressário, porque as comissões eram bastante elevadas e esse é que é um problema. Permitia manipulação de lotes, permitia, mas ah, era uma dor de cabeça em termos de comissões. Como é óbvio, se eu for a olhar em retrospectiva, né, vocês olham para. Porque a AMD, né, o problema maior é esta aqui, em que vocês olham e dizem assim: ei, tenho estes lotes todos, certo? Este é o que tem o preço médio mais elevado, certo? Ah, mas eu tinha aqui lotes que cheguei a estar a ganhar várias vezes, mesmo várias vezes. Este aqui, por exemplo, eu já podia ter vendido isto, eu provavelmente teria vendido e ia brincando com este, por assim dizer. Brincar entre aspas. Ia brincando com este lote. Aquela ideia que eu digo, né? Eu entro com 50 e depois basicamente, ok, o meu preço médio está aqui assim nestas, mas agora vou manipulando por aqui. A realidade é só uma, ok? E fixem isto porque é importante. Quem faz as neiras uma vez faz duas ou três, e depois aquilo que se ia pagar em comissões era uma coisa brutal. Feinho. Feinho. Bem, bons jogos a todos, boa semana.